Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. Vamos encerrar hoje então o Salmo 23. Vamos lê-lo por completo. Mas nós vamos falar sobre o versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me faz deitar nos verdes pastos. É Ele quem me guia pelas águas tranquilas. É Ele que refrigera minha alma, Ele que me restaura. É Ele que me guia pelas veredas da justiça. E foi Ele também, e foi no nome dEle que eu fui batizado, porque é por amor do seu nome. Ele colocou o seu nome sobre nós. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu só entro no vale da sombra da morte porque eu sou guiado por esse pastor. Então, quando eu estou no vale da sombra da morte, não é porque eu estou lá, porque eu entrei lá. É porque eu fui guiado pelo meu pastor. E o meu pastor, ele quer me ensinar algumas coisas. E aí no próximo versículo, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uma coisa que eu descubro na presença desse pastor é que eu tenho muitos inimigos. Eu tenho inimigos gratuitos, pessoas que talvez eu nem fiz nada para eles, mas eles se tornaram meus inimigos. Eu tenho inimigos internos. Eu tenho inimigos externos. Eu tenho um inimigo mor, que é o diabo. Mas eu tenho um outro inimigo tão quão poderoso quanto ele, eu mesmo. Eu tenho os inimigos das fraquezas da vida, as coisas que vão me acontecendo. E aí o meu pastor, como eu estou sendo guiado por ele, ele prepara uma mesa, e aí ele me faz deitar na frente de todos os meus inimigos que têm somente um propósito no seu coração: me destruir. Mas como ele me faz deitar na frente dos inimigos? É porque ele já venceu todos eles. Então esse é o meu pastor. E aí ele me unge a minha cabeça com o óleo, mostrando a comunhão que eu tenho com ele, a vitória, a bênção. E o cálice que ele prepara é transbordante, é mais do que eu preciso. A vitória não é quando eu arrumo um emprego, a vitória não é quando os meus problemas são resolvidos. A vitória de uma ovelha, de um servo de Deus, é quando todo o seu ser é levado cativo à obediência de Jesus. É quando ele resiste ao diabo, porque ele se sujeita a Deus. Por que a gente não resiste ao diabo? Porque primeiro a gente tirou Deus, a gente desconsiderou Deus na nossa vida. É Ele que prepara, porque é Ele que vence todas as coisas. Você não vai lutar. Tem muita gente achando que vai lutar. E tem muitas ovelhinhas sofrendo porque estão lutando. Porque elas ainda não entenderam o princípio das Escrituras, de se render ao pastor. Versículo 6. O versículo 6, ele é a conclusão de tudo. Ele é a conclusão daquilo que essa ovelha quer tratar nessa intimidade com o seu pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre.
Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar de pé, para nós darmos uma esticada no corpo. Vamos lá. Ficar de pezinho. Oremos. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, santa é a sua palavra. O seu reino, Senhor, venha a nós. Pedimos, Senhor, então perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas iniquidades. Clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Peço por cada alma, Senhor, que está aqui nessa noite. Peço por cada alma, Senhor, que direcionou o seu dia, o seu coração, a sua vida, esse momento, em torno da sua palavra. Peço então, querido Deus, que o Senhor esteja tratando cada vida, cada alma e cada coração. Pai amado, é em nome do seu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O salmista, então, para concluir toda a sua intimidade com Deus e esse relacionamento que ele tem com o pastor, que é o seu Senhor, essa ovelha que faz a declaração de fé, ela tem plena confiança nesse pastor e nesse Senhor, sabendo quem ele é. Porque ela tem uma confiança sabendo quem ele é e não o que ele pode fazer. Ela confia no seu caráter, ela confia na sua palavra. Ela está voltada mesmo a essa plena confiança nesse Senhor e nesse Deus. Por isso ela não vai se desviar para caminho nenhum. Toda a sua atenção, todos os seus sentidos, eles estão voltados ao pastor da sua alma. O que acontece conosco muitas vezes, que nós entramos em lugares escorregadios, que nós entramos nas armadilhas de Satanás, é porque nós fazemos como Pedro, que quando Jesus veio andando por cima das águas, e aí então os discípulos ficaram todos apavorados, e eles acharam que era um fantasma, e Pedro diz, não, é o Senhor. E aí Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, então fala para mim aí, ter com o Senhor aí onde o Senhor está. E Jesus está andando por cima das águas. E aí Jesus disse, vem Pedro, pode vir. E aí o Pedro saiu do barco e ele começou a andar. E ele começou a andar olhando para Jesus, olhando para o seu Senhor, olhando para o seu pastor. Toda a sua confiança e atenção está sobre ele e para ele. Mas de repente veio um vento lá no meio do lago de Genezaré, e aquilo tirou a atenção do Pedro, e ele começou a olhar de lado e ver que as águas eram turbulentas. E ver que as circunstâncias não eram favoráveis para um homem andar por sobre as águas. E até então nenhum homem tinha andado por sobre as águas. Mas aquilo que tirou a atenção da ovelha, do seu pastor e do seu Senhor, só causou uma coisa momentânea na vida do Pedro. Ele começou a afundar. E por que nós afundamos muitas vezes na nossa vida? Por que nós naufragamos na fé, como Paulo diz? É porque nós tiramos a atenção do nosso Senhor e do nosso pastor. Nós colocamos as atenções nossas naquilo que está ao nosso redor, nas circunstâncias, nas coisas da nossa vida, nas prioridades que nós temos e colocamos como prioridades na nossa vida. Lembre-se bem do domingo passado. Quando você dá lugar ao diabo, é porque antes você decidiu que o Senhor, Ele nunca vai ser prioridade na sua vida. Ele nunca vai estar em primeiro lugar, sua palavra nunca vai ser suficiente para você, você nunca vai ficar satisfeito. Porque você tem outras prioridades na sua vida, você tem outro Senhor, e talvez você queira ser pastoreado por um outro pastor. Um pastor que prometa para você resolução dos seus problemas, assim ó, num piscar de olhos. Um pastor que traga para você coisas além das Escrituras. Um pastor que faça promessas para você, que se você cumprir tais atos religiosos, então você vai alcançar de Deus esse favor. Talvez você queira ser pastoreado por um pastor dessa maneira. Ou você decide na sua vida
por livre, espontânea pressão de Deus, porque foi assim que Paulo se converteu, por livre, espontânea pressão de Deus, quando Deus então o derrubou a caminho de Damasco e falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E se Deus não fizer isso com você, você vai cair na mão do salteador, você vai cair nas garras do lobo, você vai cair na mão do mercenário que vai tirar tudo que você tem em prol daquilo que você mais deseja. Vocês estão lembrados que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue na Bíblia, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos? Mas você acha mesmo que foi só com os médicos? Não! Ela foi atrás dos curandeiros que prometiam resolução do seu problema. Ela foi atrás das religiões lá: não, vem aqui que nós vamos dar um jeito no seu problema, nós vamos dar um jeito na sua vida, nós vamos consertar a sua família. E ela vai atrás desse tipo de pastor. Então ela não entende que a palavra de Deus deve ser a voz do seu pastor falando ao seu íntimo, para que ela possa então obedecer, para que ela possa ser guiada por esse pastor, que ela possa colocar toda a sua atenção nele, ela possa então direcionar toda a sua vida e atenção. Meus amados irmãos e irmãs, como nós temos vivido tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo há quase 2000 anos escreveu. Pessoas que estão vivendo para eles mesmos, pessoas que estão buscando os seus pastores segundo o desejo da sua carne, segundo aquilo que ele tem de desejo, segundo aquilo que ele tem de objetivo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas eles não querem mais compromissos com Deus, e que eles não sabem mais diferenciar a mão direita da mão esquerda. Nós estamos chegando nesse ponto, aonde as ovelhas de Cristo que estão ouvindo a palavra de Deus, eles não sabem mais diferenciar o Monte Gerizim do Monte Ebal. Ou seja, a maldição e a bênção. Não sabe mais. Você sabia que as pessoas não sabem mais diferenciar o que é maldição e o que é bênção? Você sabia que hoje a pessoa está tão perdido, o diabo tem cegado tanto as almas, que ele não faz mais distinção de dia e de noite, de verdade e mentira. Não faz mais, não conseguem, porque são ovelhas que perderam o sentido do seu pastor. E elas estão sendo guiadas por elas mesmas, e estão sendo levadas a abismos. Mas você precisa dar ouvido para o seu pastor, para o pastor da sua alma. E aí então esse salmista chegou naquela conclusão de tudo aquilo que ele tem. Essa ovelha chegou no pleno entendimento que a sua vida absolutamente completa e inteira está e se encontra aos cuidados deste pastor. Por que que você vê pessoas tão angustiadas? Por que que você encontra pessoas aflitas? Por que que você encontra pessoas que estão fazendo de tudo? E que aquilo que era para ser uma bênção na vida, que eles tinham como bênção, porque eles não sabem mais diferenciar as coisas, na verdade é uma maldição. Pensa bem, um emprego que te tira da casa de Deus. A pessoa chega no pastor e fala que é uma bênção. Fala para mim. Não, fala para mim. A compra de alguma coisa que te tira da casa de Deus. Aí a pessoa fala assim, é uma bênção. Não sabem mais diferenciar. Como que é uma bênção aquilo que me tira da minha comunhão com meu Deus, com meu pastor? Aquilo que me tira o momento de eu estar na casa de Deus, em comunhão com a igreja de Cristo, louvando e bendizendo ao meu Deus e ouvindo a sua palavra. Como que isso pode ser bênção?
É porque essa ovelha, ela já não sabe mais distinguir nada. Ela já não sabe distinguir amigo de inimigo. Não sabe mais. E aí ele chega, essa ovelha que tem essa certeza e faz essa declaração, e a primeira palavra do versículo 6 é certamente. Essa ovelha tem uma convicção plena de certeza de que o pastor que ela está seguindo, que o pastor que está guiando ela, que independente das circunstâncias e como elas se movam ao nosso redor, essa ovelha entende que junta, intimamente ligada ao pastor, todas as coisas vão conspirar para o bem dela. A ovelha precisa entender isso, que intimamente ligado com o seu pastor, tudo que acontecer, se o lobo vier, o meu pastor está lá, porque eu estou intimamente ligado com ele. Se eu entrar no vale da sombra da morte e descobrir que eu tenho uma porção de inimigos que eu nem sabia, ela tem certeza que o pastor está com ela. Porque é certamente, é certeza. Você tem certeza de que o Senhor é o pastor da sua vida? E que é por Ele que você está sendo guiado? Essa ovelha aqui ela tem. Porque ela entende que tudo vai conspirar ao seu favor. Mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento em que você olhar para os lados e parece que você está sozinho, parece que você foi abandonado, parece que uma parte da sua vida se perdeu, parece que anos da sua vida estão sendo perdidos, e você cria aquela aflição dentro de você, e você olha do lado e não vê solução. Mas essa ovelha aqui tem certeza de que o pastor está junto dela, e que tudo isso, seja aos seus olhos, coisas boas ou ruins, que você ainda não entende, tudo vai conspirar e cooperar para o seu bem. É isso que Paulo escreveu aos Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo, então, como ovelha do pasto de Deus, ele escreve essa cartinha lá aos Romanos, e no capítulo 8, e no verso 28, ele entende uma coisa, e isso está dentro dele, que no momento que ele se sentir só, abandonado, olha só, quando ele chega no fim da sua vida, ele diz assim: todos me abandonaram. Você já parou para pensar que esse homem que escreveu 11 cartas do Novo Testamento, ele passou uma parte da sua vida na masmorra romana sozinho? Romanos 8, 28. E aí Paulo diz assim então: e sabemos. Quando essa palavra que sabemos foi escrita no grego, no Novo Testamento, essa palavra sabemos, ela é como se fosse uma equação matemática de exatidão. Então Paulo, ele não está dizendo que ele está falando uma coisa que ele não tem certeza, que ele não sabe que é assim, mas ele escreve como se fosse uma equação matemática de certeza. Nós sabemos. O que nós sabemos? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o seu pastor, daqueles que estão direcionados a Ele, daqueles que estão olhando para o seu pastor, que todas as coisas vão cooperar para o bem. Você precisa entender isso. Mas pastor, eu não estou vendo nada ao meu redor que está conspirando para o meu bem. É que porque ainda você tem que entender algumas coisas que nós vamos chegar lá. Porque o entendimento de bem que Deus tem e o que nós temos é totalmente diferente. Certo? Nós achamos que nós sabemos o que é o bem. Mas você tem que entender que Deus está anos-luz de diferença de nós.
que Deus é um ser supremo e que o pouco que nós conhecemos, nós não sabemos nada. Tá bom? E aí a Bíblia diz, essa ovelhinha, que tem essa certeza que certamente lá no Salmo 23, versículo 6, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, quando você olhar do lado, você fala assim, mas peraí, pastor, eu ouvi essa mensagem aí, mas eu não estou entendendo, porque a minha vida está toda complicada, a minha vida está toda bagunçada, eu estou tendo um conflito, pastor, eu estou passando por angústias, eu estou achando que eu perdi o tempo da minha vida em determinados lugares e com determinadas pessoas. Mas esse, meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa, foi o sentimento de muitos dos apóstolos, foi o sentimento de muitos dos pastores, que gastaram a sua vida, o seu tempo, para que poucos pudessem ouvir. E aí então o apóstolo Paulo diz que a ovelha entende que certamente todas as coisas vão contribuir. Quando a Bíblia fala todas as coisas, o que você imagina? São todas as coisas. Tem um momento na sua vida que você fica desempregado, não tem? E aí você passa aquele vale da sombra da morte, não passa? Tem uma época da sua vida que você é afligido por uma doença. E aí você está no vale da sombra da morte, não está? E aí o que o seu pastor quer ensinar para você? O que ele quer tratar com a sua vida? Ele quer tratar só uma coisa. Coloque toda a sua vida na minha dependência. Porque tudo o que vai acontecer com você debaixo desse céu vai contribuir para o seu bem. E um dia você vai entender isso. E no mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo, ele é a ovelhinha da certeza. É por isso que crente tem certeza que é salvo. Crente não tem dúvida que ele é salvo. Ele tem certeza. Versículo 38 do capítulo 8 de Romanos. Porque eu estou... Você tem alguma dúvida, meu irmão, minha irmã? Quais são as dúvidas que você tem? Porque a ovelhinha, quando chegou na conclusão, ela disse assim, certamente, não tenho dúvida nenhuma, não paira no meu coração nenhum peso, nenhuma angústia, nenhum lamento. Qual que é a sua dúvida? Você não entendeu ainda que você precisa se render a esse pastor de uma vez por todas? Você tem que parar de lutar, que você precisa então parar de lutar com a carne, com seus braços e tentar resolver as coisas. Olha, uma coisa interessante das ovelhas de Deus e da humanidade é que nós insistimos em quebrar a cara. Nós insistimos em bater com a nossa cabeça na parede. O nosso pastor e Senhor, Ele nos dá a direção, Ele fala assim, me segue meu filho, me guia, olha, eu sou o seu guia, eu que vou cuidar de você, mas nós insistimos em quebrar a cara. Nós temos, meus irmãos, isso por prática, por regra na nossa vida. Mas aí Paulo, ele diz assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Então o que vai separar a ovelha do seu Senhor? Nada. É por isso que ele está certo. É por isso que ele tem essa plena convicção. É por isso que o seu coração está voltado para esse pastor, porque ele sabe que nada nesse mundo vai o separar dele. Seja a doença, seja a falta de emprego, seja a necessidade, seja as desilusões, seja as aflições, seja as angústias, seja o futuro, seja o presente, seja a morte, seja o que for, nada vai me separar desse pastor, porque independente do que acontecer, eu tenho plena certeza que tudo vai contribuir para o meu bem.
porque eu amo o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E é isso que Paulo está trazendo ao nosso coração. É isso que o Salmo 23 está trazendo, olha, para nós. E aí ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não é isso que diz o versículo 6 do Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Então dá a impressão que o salmista está dizendo assim, que ele está andando, e a misericórdia está andando ali perto dele. Não. O que ele está dizendo é o seguinte: a misericórdia está me perseguindo, porque um dia ela vai me pegar. Você sabia que nós fugimos da misericórdia de Deus e do cuidado desse pastor? A gente insiste em relutar. Quantas ovelhas estão relutando ao cuidado desse pastor? E aí esse pastor está dizendo assim, essa ovelha, ela tinha certeza de uma coisa, que mesmo que ele tentasse fugir, a misericórdia e a bondade de Deus uma hora ia alcançar ele, ia agarrar ele. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão invertendo o processo da palavra de Deus. Por quê? Porque hoje a gente corre atrás da misericórdia e das bênçãos, correto? Hoje a gente sai de casa já voltado para uma bênção. E a gente precisava aprender que, como ovelha, a bondade, as bênçãos de Deus e a sua misericórdia, elas vão nos alcançar. Sabe por que elas talvez nunca te alcançam? Porque você está correndo em redor, e ela está correndo atrás de você, e você está tentando pegar ela, e ela está tentando pegar você. Então era o momento de você chegar e obedecer o seu pastor, e deitar, e esperar que a misericórdia te encontre. Você deixar Deus agir na sua vida, e não tentar agir. Então a ideia do versículo 6 do Salmo 23, não é que a misericórdia está andando atrás da gente, não, ela está nos perseguindo, e ela vai nos alcançar. Deuteronômio, capítulo 28, você vai lá no 5º livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 1 e versículo 2. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre, e ela vai fazer o que com você? Elas vão te alcançar. Mas tem gente correndo atrás da bênção, e a bênção está correndo atrás dele. E em vez dele parar e esperar a misericórdia, a bondade de Deus alcançar ele está correndo atrás. Ele não entendeu ainda que, como ovelha, não é ele que faz, é Deus é que faz tudo. E aí Deus está dizendo para o seu povo: presta atenção, meu povo, vocês são minhas ovelhas. Então, e todas estas bênçãos virão sobre ti, elas virão sobre ti, e elas te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. Quando você ouvir a voz do bom pastor, quando você ouvir o chamado desse pastor para você fazer parte do seu aprisco e parte do seu cuidado, e você colocar sua vida inteiramente na mão desse pastor, então as bênçãos vão cair sobre você e elas vão te alcançar. Do contrário, você vai ficar lutando e você não vai saber discernir o que é bênção e o que é maldição. Você não vai ter esse entendimento. Quando Deus mandou Jonas em Nínive, e o Jonas passou por 3 dias dentro de Nínive pregando: Deus vai destruir vocês, Deus vai acabar com essa cidade, Deus vai destruir todos vocês. Essa era a mensagem do Jonas. Ele demorou 3 dias para passar a cidade de Nínive. Quando ele terminou, ele subiu lá no monte altinho, lá um monte bem alto, e ele ficou contemplando
esperando Deus destruir todos eles. Mas aí aconteceu aquilo que Jonas menos esperava. Aquelas ovelhas ouviram a voz do seu pastor. Aquelas almas se converteram pela pregação de Jonas. Aquelas almas entenderam que a única solução, a única coisa que poderia fazer guardar a vida deles, era então eles entregar totalmente o cuidado da vida deles, tudo na mão do Senhor, do seu pastor. Os homens se cobriram de saco, porque era um costume de arrependimento, para mostrar arrependimento, eles cortavam aquele pano de saco, colocavam em cima da cabeça, colocavam cinza em cima, mostrando arrependimento. Até os animais foram cobertos de saco e cinza. E aí Deus olhou para o Jonas e disse assim: Jonas, Senhor, o senhor não vai destruir eles não? Jonas, tem mais de 100 mil almas aí que não sabe fazer diferença da mão direita e da mão. Tem um monte de alma aí, Jonas, que ela não sabe discernir o que é bênção, o que é maldição. Elas estão fazendo as maldições e achando que estão sendo abençoadas. Está fazendo o errado e está achando que está fazendo o certo. Presta atenção. Aí Deus, com a sua misericórdia, alcança aquelas mais de 100 mil ovelhas, 200 mil, não sei quantas ovelhas tinham lá. Eu só sei que a cidade todinha de Nínive se converteu. E aí o Jonas ficou bravo. Já pensou? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a entender essa questão do que é a diferença de bênção, de maldição. O que nós teríamos que ter no nosso coração? Que tudo que nos afasta da obediência de Deus não é uma bênção. Que tudo que me tira da casa de Deus não é uma bênção. Quantas vezes, irmãos, aqui reunido, aqui, ó, sentado, nas quintas-feiras de oração, aqueles pedidos de oração por emprego. Adivinha só o que acontece quando a pessoa arruma um emprego? Ele está pedindo uma bênção, não está? O que acontece com o emprego? Nunca mais ele vai sentar nesse banco. Nunca mais ele vai vir ouvir a palavra de Deus. Tem alma que vem na igreja com o seu problema, o problema é resolvido. Aí ele faz que nem os leprosos. Foram tudo curados. Quantos voltou? Eu já resolvi o meu problema. Certo? Então, meus irmãos, aquilo que para muita gente está parecendo bênção, para Deus não é. Por quê? Só pelo um fato muito interessante. É o pastor que julga o que é bênção, o que é maldição? Não. Quem julga é Deus. Por que Deus julga isso? Pelo fato de Deus saber o que nós não sabemos. Pelo fato de Deus ver o que a gente não vê. Pelo fato de Deus conhecer o que a gente não conhece. E aí então, a gente está ainda sem fazer distinção do Monte Ebal e do Monte Gerezim, que é o Monte das Bênçãos ou das Maldições. Quer um exemplo bem simples? Vamos lá. Jó, capítulo 2. O Jó, quando ele começou a padecer todas aquelas perseguições e aflições, olha só o que ele declara lá no livro de Jó, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia lá. Jó, capítulo 2. Jó é antes de Salmos, tá bom? Então você acha Salmo, volta um pouquinho, é Jó. Capítulo 2, verso 10. A mulher estava falando com ele: olha, amaldiçoa Deus e morre. Você já perdeu os bens, você já perdeu todo o seu dinheiro, você já perdeu tudo que você tinha, os seus 10 filhos morreu. Agora você está doente. Amaldiçoa Deus e morre, meu. Versículo 10. Olha o entendimento que nós temos das coisas. Presta bem atenção. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas veja só como é o entendimento de Jó. O Jó entendia que o bem da vida dele
Era quando ele tinha os 10 filhos, quando ele tinha todo o seu recurso, o seu dinheiro, suas posses, os seus milhares de camelo, os seus milhares de ovelhas, quando ele tinha o respeito das pessoas, quando a Bíblia diz que ele lavava os seus pés no azeite, quando os homens mais velhos do que ele chegavam e se inclinavam diante dele quando ele ia passar. Então ele acha que isso daí era o bem da vida dele. E é isso que nós achamos que é o bem da nossa vida. E aí, quando ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu o respeito, perdeu a mulher, perdeu a saúde, então ele achava que aquilo era o mal. É porque ele não entendeu ainda a princípio aqui, que para uma ovelha de Deus, tudo que acontecer com ele vai conspirar para o seu bem. Porque o bem de Deus é diferente do nosso. O bem para o pastor daquela ovelha, do Salmo 23, não era a ovelha no pasto verdejante. O bem para a ovelha, o pastor que tinha o entendimento do bem para aquela ovelha no Salmo 23, o bem para a vida dela era o vale da sombra, porque é no vale da sombra da morte que eu reconheço que eu sou o quê? E que eu não posso fazer nada. Olha o entendimento de Jó sobre o que é o bem. Então, o que nós temos de entendimento de bem na nossa vida? Muitas vezes nós não estamos fazendo diferença. O que nós falamos sobre vitória no domingo passado? Que o dia da nossa vitória seria o dia em que você olhasse para Deus e falasse assim: Senhor, hoje toda a sua vontade foi estabelecida na minha vida. Isso foi um dia de vitória. O que deveria ser uma bênção para a gente? Sabe, irmãos, quando você vê aquelas ovelhinhas na quinta-feira à noite, no domingo de manhã na escola bíblica, cuidando de criança e tal, e no culto domingo à noite, e aí vai, e aí está ali naquele trabalho, naquele esforço, e vai lá, mas ela está sem emprego. Mas o que era o bem da vida dela? Aos olhos de Deus. Qual que é o bem da vida dela aos olhos de Deus? É estar na escolinha. Mas estou sem emprego, pastor. Mas está passando fome, irmã? Não. Está passando necessidade de alguma coisa? Não. Até que um belo dia aparece o emprego. E aí, meu querido e minha querida, acabou. Aí você vai descobrir o que era realmente o bem da sua vida. Que era melhor você, como diz o livro de Provérbios, comer um bocado de farinha em paz com Deus, do que no meio de um churrasco dos ímpios e sofrendo. Então o que é bem para você? Mas o Jó lá na frente, ele entende uma coisa: a minha vida foi colocada nas mãos do meu pastor. Lá na frente ele tem 10 filhos novamente, com a mesma mulher. Lá na frente todos os seus bens são restaurados novamente a ele. Mas uma coisa que ele adquiriu no vale da sombra da morte foi que agora ele não conhecia somente Deus de ouvir, ele conhecia Deus de vê-lo. O agir de Deus na sua vida. E é isso que a ovelhinha do Salmo 23 entendeu. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, elas me seguirão. Você sabe que a palavra misericórdia, no Antigo Testamento, ela tem um significado interessantíssimo. Ela é o haram, que significa ventre. E o que Deus então está dizendo? Que quando, lá nas Lamentações de Jeremias, ele escreve no capítulo 3 e diz assim:
A causa de nós não sermos destruídos é que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então, é como se cada mãe, é como se Deus pegasse-nos todos os dias e colocasse dentro do seu ventre. Porque Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger e Ele vai entregar a vida dEle pela sua. Você sabia que a misericórdia no Antigo Testamento tem esse significado? Mãe. Que Deus todos os dias nos pega e coloca dentro do seu ventre para cuidar de nós. É isso que a ovelha entende no Salmo 23. Esse é o cuidado do pastor para com a nossa vida. Muito bem. E aí o Salmo 23, como a conclusão é: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Quando ele termina a sua conclusão, e ele diz assim, eu habitarei, é porque ele não está fazendo uma questão do futuro. Eu vou habitar na casa de Deus. Ele está dizendo, eu habito na casa de Deus, e vou habitar na casa de Deus para... Ponto. Acabou. É isso. Não é isso que Jesus disse quando olhou para Jerusalém e chorou? Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis fazer com vocês igual a galinha faz com os seus pintainhos e coloca debaixo das suas... Mas vocês não quiseram. E eu habitarei, habitação. Eu não vou habitar na casa de Deus, eu já habito. E eu vou continuar lá, para sempre. Uma coisa que Abraão, foi escrita dele, no livro de Hebreus, no capítulo 11, e no verso de número 10, é que esse homem chamado Abraão esperava uma cidade, a qual Deus é arquiteto e... Você sabe quem que é o arquiteto e o construtor da Jerusalém Celestial? É Deus. Então esse homem chamado Abraão, essa ovelha de Deus, ela entendia que a habitação dela, permanente e para sempre, seria com aquele que é o arquiteto e construtor de todas as coisas. De tudo. E quem foi que construiu essa habitação? Deus. E como é que ela é? Vamos terminar lendo duas referências. A primeira está em Mateus capítulo 6. Ela é construída por Deus e todas as coisas são eternas. Mateus capítulo 6, quando Jesus disse assim, versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, aonde não tem... Então você não vai ficar preocupado porque a roupa que você tiver lá vai durar para... Então como são as coisas no céu? Eternas, duradouras, permanentes, porque foram construídas por um Deus eterno. Versículo 20: aonde não tem a traça, aonde a ferrugem não consome. Então a ferrugem consome a sua janela, consome o seu carro, consome as coisas que você tem, a grade da sua casa, o seu portão automático, o seu carro que você tem lá, a ferrugem vai catando ele, vai comendo as partes que são de ferro.
Mas lá no céu, queridos irmãos, nessa habitação para sempre aonde nós estaremos, lá as coisas são duradouras, são perpétuas, são para sempre. Então o salmista, a ovelha, diz assim: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Versículo 20: aonde o ladrão não mina e não rouba. Fica tranquilo, lá não tem ladrão, lá não tem ninguém para invejar o que você tem ou o que você não tem. Lá não tem ninguém para invejar quem você é ou deixa de ser. Lá é o céu. É onde a ovelha vai estar aos plenos cuidados do seu pastor para sempre. Último versículo. Salmo 84. Livro de Salmo 84. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua... Qual que era a maior felicidade daquela ovelha? Eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Felizes. Então, o salmista está dizendo sobre uma pessoa que é feliz. Mas como que ele é feliz? Ele é feliz porque ele habita na casa do Senhor. E lá nessa casa eu vou fazer o quê? Final do versículo 4. Eu vou louvar-te continuamente, para sempre. Para sempre eu vou estar na sua presença, livre de todos os meus inimigos, de todos os meus adversários, de todas as minhas fraquezas. O grande problema da gente é que nós ainda não reconhecemos todas as nossas limitações e fraquezas. Nós não reconhecemos que as nossas conclusões sobre aquilo que nós achamos que é o bem da nossa vida não são as verdades absolutas do nosso Deus. Que todas as realizações que eu tenho por sonho não são o bem de Deus para nós. Porque são coisas minhas, são coisas que eu espero e que eu quero. Mas essa ovelha, ela conclui: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Quantos dias a misericórdia e a bondade vão perseguir você? Todos os? E se você é um ser eterno, porque você foi salvo por Cristo, então por quanto tempo que a bondade e a misericórdia vai te seguir? Para sempre. Terminou Salmo 23. Acabou. E a conclusão é: renda-se ao pastor das ovelhas. Renda-se a ele. Certa feita, um irmãozinho encontrou uma irmã e a irmã falou para ele assim: olha, eu estou com um problema. Ah, é? Eu estou com síndrome, estou começando a ter síndrome do pânico. Falou: irmã, lembra que o Senhor é o seu pastor. Não deixa o inimigo da alma ficar mentindo para você. Não deixa o inimigo da alma ficar mentindo, enganando você. O Senhor é o seu pastor. É Ele quem vai zelar por você. Não deixe o diabo fazer isso com você. O interessante, irmãos, é que ele não tratou a irmã com um olhar clínico, com um estudo
sobre as novas doenças do século 21. Não. E aí, quando ele foi falar para o pastor da igreja dele, o pastor da igreja ficou quieto. E aí, ele encontrando sempre essa irmãzinha, um dia a irmãzinha falou assim: irmão, graças a Deus, que bom que o Senhor é o meu pastor e eu estou guardado por Ele. Nós achamos que os pastores hoje, eles têm que ser e tratar das doenças do século 21. E que para isso eles têm que estudar e fazer todo um curso. Sabe o que nós precisamos? Lembrar quem é que conduz a minha vida. Quem é que me guarda todos os dias. Quem é que me põe no seu ventre para cuidar de mim todos os dias? Quem é que me defende? Quem é que todas as suas misericórdias se renovam todas as manhãs para com a minha vida? Nós estamos deixando a simplicidade da Bíblia. E Jesus diz uma coisa bem interessante no Novo Testamento: vocês erram. Erramos por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus e o seu... Qual que é a última palavrinha? Poder. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de quem? De Deus. Por isso, meus irmãos, que a gente acha que tudo vai ser um teorema de Pitágoras. E aí a gente esquece de olhar o Salmo 23 e lembrar: o Senhor é o meu pastor. Descansa sua alma nele, seu coração. Aplica a sua vida na simplicidade de Deus. Aplica a sua vida no cuidado desse pastor. Nada me faltará. Isso é simples, irmãos. Não tem segredo. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai maravilhoso, queremos então te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu. Abençoe, Senhor, cada alma que está aqui nessa noite, a sua palavra que foi anunciada. Abençoa, Senhor Deus, peço cada vida, cada coração. Que todas essas almas aqui nessa noite, Senhor, tenham tido a oportunidade de compreender, Senhor, o que realmente precisa ser feito e aquilo que realmente é necessário. Entregar, Senhor, as vidas absolutamente ao pleno cuidado do nosso Senhor e pastor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos entender, compreender, em colocar todas as nossas aflições e as nossas angústias nas Tuas mãos, porque é o Senhor que vai lutar por nós, e é o Senhor quem vai vencer todos os nossos inimigos, sejam eles de ordem moral, espiritual, carnal, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos. O Senhor é quem vai derrotá-los todos. Senhor, coloca, Senhor, esse entendimento em cada coração e cada vida. Tira, Senhor, todas as angústias, todas as aflições, todo o sentimento, Senhor, de perca, de frustrações, de angústias, ó Pai. Tira da nossa vida, Senhor Deus,
todo pensamento contrário à tua palavra. Leva-nos, Senhor, a um pleno estado de obediência, Senhor, à tua vontade. Conduz-nos, Senhor, pela vereda da sua justiça. Coloca, Senhor, a certeza em cada coração de que plenamente, Senhor, estão sendo cuidados por esse pastor. Salva, Senhor Deus, as vidas das angústias e das aflições deste mundo. Peço por cada alma que está aqui. Peço por aquelas que não vieram, Senhor. Tenha misericórdia de cada uma delas. Transforme os seus entendimentos, suas vidas. Obrigado pela escola bíblica que tivemos, pelas crianças. E queremos pedir por aquelas almas, Senhor, que o Senhor esteja cuidando delas. Peço também ali pela família, Senhor, do irmão Alcides. E que o Senhor esteja então, Pai, consolando os seus corações. Peço pela salvação do Vitor. E que o Senhor salve aquele menino, Pai. Se assim for da sua vontade. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, abençoe a família de nosso irmão Valdecir, né? Que está aqui, nossa irmã Valdirene, nossa irmã Jaqueline, a Jéssica ainda tem que vir também, a Isabela já foi lá em Pompeia, o Mateus, não é? O Jefferson, e agradecer mesmo a Deus, e que cada vez nossas vidas venhamos colocar ela diante do nosso pastor, orar por aqueles que não vieram, e que Deus tenha misericórdia de cada um deles. Agradecer pelas crianças, né? Tivemos 40 crianças hoje na escolinha, que maravilha, olha, é uma bênção de Deus. Orar pelo trabalho dessa igreja. Essa igreja é de Deus. E aí a ovelha, um dia ela descobre que ela tem muitos inimigos, declarados ou não, internos e externos. E que Deus ele nos ajude. E eu peço mesmo, meus irmãos, que Deus nos livre do mal, no sentido de Deus nos guardar dos nossos adversários. Como Davi fala, eles são mais fortes do que eu. São sim. Muito mais. Mas eu clamo a Deus, que Deus nos guarde deles. Que Deus nos proteja. Como ovelhas do seu pasto. Que Deus abençoe a todos e que essa semana seja uma semana abençoada na vida de cada um de vocês. Vão em paz, que Deus abençoe a todos. Amém.